E hoje o canal continuando a falar das novidades do São Paulo Futebol Clube, que volta hoje aos treinamentos. Então não perder tempo não, vambora para o vídeo. Duríssimo. Bom, ontem o Crespo se apresentou ao São Paulo. Deu lá a entrevista, se emocionou e tudo mais. É para animar? Ele tá animado. Ele tá animado. Ele, na verdade, né, Tiro, ele foi apresentado, a gente mostrou até uns trechinhos da entrevista de apresentação no Morumbi, que tá aqui atrás de você, mas ele ficou mais animado depois de voltar ao centro de treinamento da Barra Funda, que ele não tinha visto ainda desde que tinha saído, né? E aí o centro de treinamento, onde ele vai trabalhar, né? Ele nunca viu o Morumbi cheio, é verdade também, né? Com público. Mas o dia a dia de trabalho dele é no CT da Barra Funda. E o que ele tinha deixado lá atrás melhorou consideravelmente em termos de estrutura, tudo mais, essas coisas todas, aparelhagem, tal. Tem uma questão das novidades da comissão técnica dele, sobretudo na área da preparação física. Eu acho que isso vai ser importante para a gente dimensionar se as questões físicas, médicas do São Paulo continuarão as mesmas, se elas vão melhorar ou se elas vão piorar, né? É um departamento médico, um departamento físico novo, né? A preparação física nova. E já tem alguns jogadores, ele encontrou alguns jogadores lá no centro de treinamento que que cortaram essas férias, folgas, porque estavam machucados e estão no processo de retorno, né? Hoje ele já observou, hoje já estão treinando normalmente com o Sub-20, alguns jogadores que estavam machucados. O Marcos Antônio, o Oscar, o Dineno, que chegou depois, né? E alguns outros ainda no processo de recuperação, como o Lucas, o Ferreirinha, o Luiz Gustavo, que a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Então, o Crespo, por causa da embolia pulmonar, né? Então o Crespo vai receber todo mundo, o elenco todo, na quinta, vulgo amanhã, mas já começou, de fato, a trabalhar desde ontem e está aí sendo apresentado pelo presidente Júlio Casares, contrato até o final de 2026 e tudo mais. Eu acho que na primeira passagem, diante de todas as dificuldades, ele também era muito preso a uma convicção e a um esquema, e ele chega externando algo diferente agora. Gosto disso. Só para falar rapidamente aí, que eu vou gravar minhas passagens. Perfeito. Vai vir para outro CNPJ também ganhar os seus 3 salários. Então, é o ponto mais importante. Agora, Senna, também para a gente pontuar, né, isso que disse nosso querido Giovanni Chacon em relação à coletiva do Crespo e tudo mais. Eu estava falando mais baixo aqui, porque tem outros colegas gravando aqui também, né, pessoal concentrado para fazer a decupação aqui também do material, não vou ficar gritando aqui na sala. Então, só pra galera que perguntou, tô com a voz embargada? Não estou emocionado com a coletiva, embora muito feliz com as aspas do Crespo. Tô só falando baixo em respeito aos colegas por aqui. Mas acho que é também importante essa mentalidade do Crespo, porque ele chega já, assim, sabendo onde ele tá pisando, né? Ele não é bobo nem nada, ele sabe o que derrubou ele na última passagem, ele sabe muito bem quais foram os erros cometidos, mas principalmente ele chega com uma visão muito clara do Campeonato Brasileiro. Ele até foi perguntado da sequência, falou, já volto contra o Flamengo do Maracanã, Bragantino, depois Corinthians, falou, isso é o Campeonato Brasileiro. Talvez tenha faltado esse entendimento para o Crespo em 2021, né, do que era realmente o Campeonato Brasileiro. Ele certamente conhecia Flamengo, conhecia Grêmio, conhecia esses times, né, enfim, Fluminense, Palmeiras, os clássicos, mas acho que em dado momento de 21 ele subestimou os times, entre aspas, menores que jogam o Campeonato Brasileiro, que são pedra no sapato e tiram pontos. Acho que esse erro ele não comete mais. Ele mostrou muita convicção esse ano, né, de que precisa tratar com mais seriedade também esse Campeonato Brasileiro. Então, acho que foi uma belíssima entrevista coletiva do Crespo, um cara que sabe onde está pisando e que certamente alimenta expectativa. Vai ser campeão? Vai ser o cara que vai ficar aqui por mais 8 temporadas? Eu espero que sim. E ele espera que sim também. Ele até falou, né, falou, meu sonho é estar na prateleira do, enfim, Muricy, Tele, mas a gente vai ver, né? Isso vai ser algo trabalhado. Mas acho que tem que ser passo a passo. E, sobretudo, Senna, porque a gente fala do espaço da coletiva, para o torcedor, às vezes é um pouco chato ficar vendo a coletiva, tal, tem muita pergunta que não gostam. Isso, enfim, faz parte. Mas a coletiva tem que extrair um lado profissional dele, né? Esse lado emocional é muito importante também para a chegada e é muito válido, é muito genuíno. Foi bonito de ver o lado emocional. Mas o lado profissional que você tem que extrair na coletiva, ele foi muito bem extraído hoje, enfim, do que ele pensa do jogo, o que ele pensa enquanto a ideias de campo. E acho que a entrevista coletiva tem que ser em um nível inteligente, tem que ser um papo inteligente, tem que ser um papo que você olha e fala, o técnico tem algo para me explicar, ele tem algo para, assim, justificar quando a coisa não ocorre. Acho que o Crespo ele sempre teve muito esse perfil.
E o fato de ter torcida também vai ser um fator muito diferente, no meu ponto de vista, pelo menos, para essa sequência da temporada. Ele não teve em 21, e a gente sabe muito bem, né? Até para me alongar, não vou mais falar aqui mais meia hora, que senão eu vou ficar com o tempo na coletiva do Crespo, né? Mas acho que o São Paulo em si tem 2 pilares, Senna, há um tempo, né? Isso já fazem décadas. Base e torcida. São 2 pilares que são, assim, que não podem cair nunca no São Paulo Futebol Clube. Eu senti que nos últimos meses esse pilar torcida estava ruindo, né? Tava muito dividido e tava com um espaço maior também nas arquibancadas, menos torcedores assim vindo junto. Isso tem muito a ver com a direção também, pelo preço dos ingressos, mas esse pilar aí da torcida não pode ruir de jeito nenhum. Ruindo esse pilar da torcida, a gente corre um sério risco, né, de jogar uma divisão que a gente nunca gostaria de jogar. Então tem que estar sempre muito forte o uso da base, mas tem que estar sempre muito forte o carinho, a conexão com esse torcedor. E acho que hoje o São Paulo tem um técnico que entende essa importância e vem para unir. Né? Era uma torcida muito dividida, talvez pelo debate polarizado alimentado por alguns, né, enfim, da questão do Zubeldia, que já passou. Então, assim, águas passadas, a gente não vai mais mencionar esse nome aqui, porque já passou. Mas hoje a chegada do Crespo também é importante nesse sentido. Então, fica o convite para você que está com a gente, para você que mora em São Paulo, tem aquela condição financeira. Venha ao estádio no jogo contra o Corinthians. O São Paulo tem uma dívida com os empresários do Alan Franco. O Alan Franco foi contratado lá atrás, quando o Rogério Ceni era técnico do São Paulo. Só que o São Paulo não pagou a comissão para os empresários. Essa dívida está lá ainda. A gente sai de um e vai para outro falando de dinheiro e de problema financeiro do mesmo jeito. São Paulo não pagou nenhum real nenhum dólar, nenhum real dessa comissão para os empresários quando o Alan Franco veio lá do Atlanta United para o São Paulo, né? Aí que acontece? Chega perto da renovação, entra no último ano de contrato do Alan Franco. Ah, vamos renovar? Beleza, vamos renovar, mas e a comissão lá de trás? E aí ficou naquela coisa, não, vamos ver. E o Alan Franco está fazendo isso aqui, ó, no São Paulo. Começou a ter grandes atuações. E aí quando foi se aproximando o período de pré-contrato, que ele já pode assinar agora, em julho, começou aquela correria, vamos renovar, aquela coisa toda. Especulações de Palmeiras, eu falei com pessoas do Alan Franco e me negaram a informação de que o Palmeiras nunca procurou. A resposta foi, inclusive, uma resposta que eu ouvi do Palmeiras, de que não precisa de zagueiro. O Palmeiras tem 5 zagueiros, não haveria necessidade de querer furar o olho de um rival. Então, assim, começou uma discussão. E aí o São Paulo chamou os empresários e falou, beleza, vamos fazer uma negociação a parte dessa questão do que está sendo, do que o São Paulo deve, e vamos fazer uma proposta separada da renovação. Beleza. A negociação já está correndo por fora na questão dos empresários. A relação dos empresários com a diretoria, com o Belmonte, com o Rui Costa, com o Nelson Ferreira, é muito boa. A relação deles é muito boa. E está acontecendo. Não vai ser esse o problema. Já foi um problema meio que superado. O São Paulo enviou a proposta. São 2 anos de contrato, aumento salarial, aumenta a luva, e o Alan Franco achou ok. Uma boa proposta, tal. E estão discutindo agora os moldes desse contrato. Puxa um pouquinho dali do salário, puxa um pouquinho ali da multa, puxa não sei o que dali e tal. Vai chegar a uma renovação. As partes estão otimistas de que essa renovação vai chegar. E aí, quando que isso vai acontecer? Me disseram que no máximo em 2 semanas. Por quê? 2 semanas já é o período em que ele pode assinar o pré-contrato. Então, o São Paulo não quer que ele entre no período de assinar pré-contrato, porque quando entra o período de assinar o pré-contrato, liga alerta em vários clubes. Sim. Porque os clubes já sabem. São Paulo fica vulnerável. Fica, e aí começa a ligar e clubes oferecem mundos e fundos, e o cara fala assim, quer saber, vou assinar. Então, assim, é clube de fora, é clube argentino, é clube árabe, é não sei o quê, é MLS. Aí, quando você vê que você tem que competir com moeda de fora, aí babou. E aí o São Paulo não quer isso. Então, o São Paulo entende que o jogador está feliz aqui, gosta do clube, os empresários têm boa relação. Então, a tendência é que em 2 semanas isso se resolva. Tá correndo aí, tem que se encaixar nessas 2 semanas para... Tá fechado? Tá fechado? Tá sacramentado? Não tá. Mas a tendência é acontecer. Certo. E Juan Tressoldi?
Aí é que tá o São Paulo, né? Porque a gente fala, tá fechado o negócio, vai acontecer e então, tal, aí tem reviravolta. gente. Aí tem reviravolta. O homem estava voltando lá pro Sassuolo, né? Não chegou a um acordo, porque também o clube italiano não estava confiando muito no São Paulo, porque já atrasou uma parcela lá atrás, já teve uma dívida, mas o São Paulo continua insistindo para tentar manter o jogador. Então, estava batido o martelo de que ele voltaria. Já estava tudo pronto para ele voltar e o São Paulo tenta uma última cartada, né? A diretoria de futebol está trabalhando intensamente desde hoje de manhã cedo, já troca de documentação, troca de e-mail para cá, troca de e-mail para lá. E aí o Sassuolo está tentando ser convencido de que um reempréstimo seria bom. E aí é um modelo novo de negociação com um reempréstimo para o São Paulo pagar o jogador a partir de 2026. Bom, é o seguinte, a história do Juan Tressoldi. Até ontem, né, inclusive gravamos vídeo aqui, trouxemos as informações, mostramos todos os lados dessa história. Eis que ontem à noite, né, e lembrando que ontem o Crespo foi apresentado e o Crespo vai utilizar um São Paulo com 3 zagueiros, né, nesse início de trabalho. E o São Paulo entendia que poderia dar uma última cartada. E ontem à noite começou a fazer um trabalho ali de bastidor, com o staff do jogador e tal, aquela coisa toda. Hoje pela manhã o trabalho já começou a ser feito de maneira mais assim forte ali, conversando com o Sassuolo, e aí a tentativa é fazer com que o Sassuolo amoleça nessa situação, né, consiga dobrar o Sassuolo e o Sassuolo consiga reemprestar o Juan, que tá machucado, que, né, provavelmente vai passar por cirurgia, e aí você reempresta o jogador, recupera o jogador, e aí você tem mais uma temporada, e aí você coloca uma meta mais baixa e tal, aquela coisa toda, vira uma obrigação de compra e você, em 2026, efetua esse pagamento. Um novo modelo, né, e o São Paulo tenta esse novo modelo, ainda está um pouco reservado esse novo modelo que o São Paulo está tentando com o Sassuolo, e a tendência, não, ou pelo menos o São Paulo trata isso internamente como uma cartada que pode acontecer, de conseguir a manutenção do jogador por mais uma temporada, e aí sim seria em definitivo. O que conta também muito nessa negociação é a vontade do jogador, né? Como a gente vinha falando, o Juan queria muito ficar no São Paulo. Isso. Ainda há muita discussão sobre que time será o time do Crespo, quem estará à disposição no primeiro jogo de São Paulo. A gente espera que Oscar e Lucas estejam, quem virá, quem sairá. Então, muitas perguntas e nenhuma resposta, essa é a verdade, né? O São Paulo continua aí agora oficialmente aos treinos. Muitos jogadores já voltaram antes, que estavam machucados já estavam treinando, não aproveitaram todas as férias. Acho correto, né? Interesse de cada um. E, bem, agora é aguardar aí ainda um bom tempo para o retorno do São Paulo Futebol Clube, mas até lá acho que teremos novidades sobre o Matheus Alves, que ainda não tem nada oficializado. Teremos novidades sobre o Juan, que a gente sabe é que o Juan está voltando para a equipe da Itália, mas o São Paulo vai tentar um novo empréstimo, né? E o São Paulo buscando oportunidades de mercado, é isso, sem grandes novidades. O Crespo deixou claro, mas também o óbvio que a urgência agora é o brasileiro, até porque as primeiras semanas serão só de jogos do brasileiro, então o São Paulo tem que focar nessa competição em que ele não está bem, e aí a partir daí vai vir Copa do Brasil, Libertadores e assim por diante, né? Sem grandes novidades, a novidade maior é a volta do pessoal todo ao treino, e aí a gente vai dia a dia sabendo novidades, né? Com relação a Vitinho e outro jogador que passou pelo São Paulo, me deu branco agora, o Elinho, né? Não tem nada, foi mera especulação, e é isso. Eu acho que o São Paulo aí tem que se preparar, tem que pensar seriamente nesse segundo semestre e saber sua prioridade. Eu acho que a prioridade tem que ser o brasileiro, porque não adianta ser campeão da Copa Brasileira, da Libertadores, cair no brasileiro, né? Então acho que é isso, simples, direto. E a gente espera que o Crespo tenha entendido essa informação, assim como a gestão. Que para mim ainda, por mais que tenha esse discurso, né? Quero ver na prática se isso vai acontecer ou não. Então é isso, pessoal. Um vídeo curto, direto, sem grandes novidades de mercado da bola, né? E esperando aí que o São Paulo também apresente. Ficou, pelo menos o Casares apresentar no meio do ano aí o balanço parcial das contas do São Paulo desse ano. Que segundo eles estariam de acordo com as metas. Veremos.
Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu!